Quer duplicar o valor da sua assinatura? Agora assinar o Observador dá acesso a todos os conteúdos e benefícios e ainda há uma anuidade ACP Bronze grátis. Terá vantagens que vão desde plano de saúde gratuito a descontos em combustível. Esta é uma assinatura que vale por duas. Assine hoje em observador.pt com 45% de desconto. Observadores? Começa agora o Jornal das 5, edição do jornalista Rui Casanova. E Rui, Marcelo Rebelo de Sousa nega ter tentado travar a candidatura presidencial de Henrique Gouveia Melo. A acusação é feita pelo próprio almirante, que diz que ficou danado. É uma polémica que está a marcar a corrida a Belém. Henrique Gouveia Melo revela que só decidiu candidatar-se porque Marcelo Rebelo de Sousa o tentou travar. Um artigo no Jornal Expresso, de outubro de 2024, dizia que o atual Presidente da República pretendia reconduzir Gouveia Melo como chefe do Estado-Maior da Armada apenas para impedir uma candidatura presidencial do almirante. Ora, Henrique Gouveia Melo admite que agora que foi depois de ler essa notícia que decidiu avançar mesmo para Belém, diz que ficou danado. Mas Marcelo Rebelo de Sousa garante que nunca tomou essa posição e por isso nega a acusação. Eu não dei essa entrevista. Não dei nenhuma entrevista em que tivesse dito aquilo que me dizem que disse. Não encontro nenhuma entrevista minha em que eu me pronunciasse sobre questões de chefia das Forças Armadas. A entrevista ao Expresso, não foi essa? Não há nenhuma entrevista com palavras minhas pronunciando-me sobre quem é chefe, quem não é chefe, quem deve ser, quem não deve ser, chefe no determinado ramo das Forças Armadas e pronunciando sobre quem deve ser ou não candidato presidencial. Está a faltar à verdade, Gouveia Melo. Não estou a dizer isso, estou a dizer que eu não dei. A reação de Marcelo Rebelo de Sousa em declarações aos jornalistas ao início desta tarde, à margem de uma cerimónia militar em Vila Viçosa. A revelação de Henrique Gouveia Melo foi conhecida esta manhã, consta de uma longa entrevista que deu à jornalista Valentina Marcelino para um livro que vai ser apresentado este mês. Marcelo Rebelo de Sousa falou ainda sobre a greve geral convocada para 11 de dezembro. O Presidente da República considera que o protesto foi marcado muito cedo. Marcelo Rebelo de Sousa lembra que a votação do Orçamento do Estado ainda está a decorrer e por isso defende que neste contexto ainda é possível discutir a lei do trabalho. Nós estamos nesta altura a votar o Orçamento do Estado, o que é muito importante e que só termina a votação no final do mês de novembro. Depois, há leis que são também muito importantes. Uma delas é a lei de trabalho. Sobretudo se for para alterar muita legislação. Bom, faz sentido ser discutida na concertação social, faz sentido ser discutida com os partidos e, portanto, eu penso que é uma matéria em que a precisão ainda vai no adro. Expressão utilizada por Marcelo Rebelo de Sousa em declarações aos jornalistas esta tarde a reagir à greve geral convocada pela CGTP e o GT para o próximo mês, dia 11 de dezembro. Foi anunciada ontem no final de uma marcha em Lisboa que juntou milhares de trabalhadores que estão contra as alterações à lei laboral propostas pelo governo da AD. Ainda sobre este tema, o Presidente do Chega pede ao Governo que faça cedências em alguns pontos para que seja possível aprovar a nova legislação laboral e avisa que o Executivo já devia ter resolvido esta situação para evitar a greve de 11 de dezembro. André Ventura pede cedências em alguns pontos, como o trabalho por turnos, para se aprovar a nova legislação laboral. O Presidente do Chega reforça ainda que está disponível para um acordo com o Governo nesta matéria e afirma que cabe unicamente ao Executivo impedir que a greve avance e prejudique assim ainda mais a economia. O Governo já devia ter resolvido isto. Não resolveu. Podia dizer assim, não tem abertura da Assembleia da República para fazer isto. Mas isso é falso também, porque tem. E isso tem o segundo maior partido a dizer que quer resolver questões, desde que algumas questões importantes, como o trabalho por turnos, o trabalho suplementar, os direitos de amamentação, a precariedade, não sejam postos em causa. Agora, tem que haver essa iniciativa da parte de quem governa. Se não o fizer, vamos estar a criar mais conflito social, vamos estar a promover aparentemente uma greve geral, porque nós já vimos que com a maior parte destes tipos dos sindicatos a gente não lhes pode ter em grande conta, porque eles não querem uma negociação séria e francamente não querem nenhuma solução. O Presidente chega numa conferência de imprensa esta tarde na sede do partido em Lisboa. Para André Ventura, o Governo ainda vai tempo de fazer alterações ao anteprojeto que apresentou em julho para as alterações à legislação laboral.
Luís Montenegro tem expectativas elevadas para a cimeira entre a União Europeia e a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos. O primeiro-ministro português está em Santa Marta, na Colômbia, para participar nesta cimeira, uma cimeira que decorre num contexto de tensões diplomáticas entre Colômbia e Estados Unidos, isto depois de a Casa Branca ter aplicado sanções ao presidente colombiano Gustavo Petro e de o ter acusado de colaborar com o narcotráfico. Ora, Luís Montenegro, em declarações aos jornalistas à entrada para esta cimeira, espera que a reunião possa contribuir para baixar a tensão crescente, é a expressão utilizada, nesta região. Espero que se consiga uma aproximação de posições que no contexto global possam favorecer um relacionamento mais estável, mais consolidado entre todos estes Estados e entre esta comunidade e também os Estados Unidos da América, e depois do ponto de vista bilateral. Não há tabus desse ponto de vista em cima da mesa, e eu acho que é assim mesmo que deve ser para quem tem verdadeira vontade de resolver os problemas, porque a melhor maneira para não os resolver era não falar deles. Luís Montenegro, à entrada para a 4ª cimeira entre a União Europeia e a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, garante que Portugal pode ter um papel diplomático importante entre estes Estados. A cimeira arranca hoje. E falamos agora das eleições do Benfica. A Rádio Observador ouviu presidentes de casas do Benfica no estrangeiro no rescaldo das eleições. O presidente da Casa do Benfica da cidade da Praia quer convidar Rui Costa a ir a Cabo Verde. Lumumba Barbosa pede alterações logísticas na adesão de adeptos ao clube. Explica que um dos grandes problemas que afasta os cabo-verdianos de serem sócios do Benfica é a forma de pagamento das cotas. Explica por isso que quer discutir estes temas presencialmente com Rui Costa em Cabo Verde e por isso endereça o convite ao recém-eleito presidente encarnado. Eu vou lhe convidar rapidamente, mais uma vez, para vir a Cabo Verde e também já disse sobre a conferência das casas que vai começar a ter e em março vai ter. Nós sentimos aqui um pouco da necessidade dos sócios do Benfica, que aqui apareceu muitos da casa que não podiam votar, a expressar vontade de ser sócio do Benfica, mas há que criar condições para que os sócios possam pagar as cotas, e se não tiveres uma conta em Portugal fica difícil fazer a conta, descontar a tua cota. Portanto, há que trabalhar isto. O presidente da Casa do Benfica da cidade da Praia, em Cabo Verde, ouvido pela Rádio Observador. Rui Costa foi reeleito esta manhã presidente do Benfica com quase 66% dos votos. Tomou posse esta manhã. João Noronha Lopes ficou em segundo com 34% numa votação histórica com mais de 93 mil sócios a irem às urnas. E já a seguir a história do dia extra sobre as eleições presidenciais do Benfica aqui na Rádio Observador. E assim que fechamos o Jornal das 5, edição do jornalista Rui Casanova. Até já. Até já.